Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer uma discussão que é super fresca, um encontro nacional que terminou no fim de semana agora passado, que trouxe a discussão sobre a cidadania questiona a cidade. Uma cidade que deveria ser uma cidade preocupada com a qualidade de vida dos seus moradores e que se transformou em uma mercadoria de especulação imobiliária das construtoras, dos prestadores de serviços que não estão preocupados com a qualidade dos serviços, mas em ganhar dinheiro nessa operação. E a gente está discutindo nesse momento assim se é possível mudar essa realidade e como fazê-la. Para isso, nós convidamos duas pessoas que estiveram profundamente envolvidas nesse encontro nacional a que eu me referi, que é o BR Cidades. Eu quero apresentar para vocês o Luiz Corrara. Ele é engenheiro e urbanista, ele é doutor em arquitetura e urbanismo pela FAU da USP, tem pós-doutorado na área de sociologia urbana, é fundador e colaborador do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos e é colaborador também do Centro de Assessoria e Apoio a Iniciativas Sociais na área de planejamento, monitoramento e avaliação de projetos sociais. Muito obrigado, Luiz, por estar aqui com a gente. Vou apresentar também o Ricardo Moretti, que também é engenheiro e urbanista. Ele é doutor em Engenharia de Construção Civil e Urbana pela USP, é professor titular aposentado e pesquisador da Universidade Federal do ABC, no Programa de Planejamento e Gestão do Território, e é professor visitante, foi professor visitante do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito obrigado também, Ricardo, por estar com a gente aqui. Estava comentando nos bastidores, antes de começar, que nós temos algumas histórias comuns e que é um prazer compartilhar esse momento com esses dois amigos tão queridos e dedicados à causa, militantes da cidadania. Bom, vamos começar esse papo. Eu queria primeiro perguntar para vocês, para poder situar os nossos telespectadores, que encontro foi esse? Que é BR Cidades? O que aconteceu, hein, Luiz? O Silvio e o Ricardo Moretti, primeiro de tudo, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e agradecer o Le Monde Diplomatique, a TVT, que tem feito um trabalho fundamental nesse momento que o Brasil vive, de esclarecimento e de um trabalho que mostra a nossa realidade, que é bastante desafiadora e que estamos com grande risco na democracia. O BR Cidade, ela nasce num contexto onde 85% da população brasileira vive nas cidades. Foi uma iniciativa que nasceu a partir da Frente Brasil Popular em 2017 e vem realizando diversos encontros nacionais. Começou o primeiro em 2018, o segundo encontro nacional em 2019, em 2021, neste ano, teve o terceiro encontro nacional do BR Cidade. O BR Cidade tem como objetivo construção social de um projeto para as cidades do Brasil, que contribuirá, com certeza, para o desenvolvimento das ações de incidência política, para a implementação de uma agenda urbana de fortalecimento das lutas populares, sempre na perspectiva de uma cidade mais justa, democrática e sustentável. Então, o BR Cidade nasceu com esse objetivo. O terceiro encontro nasceu a partir das mobilizações que vêm ocorrendo em mais de 17 estados, onde existem os núcleos do BR Cidade, e também das mobilizações dos movimentos populares, das federações profissionais, de vários centros universitários, no debate de uma proposta de um projeto urbano para o Brasil. Então, o terceiro fórum teve esse sentido. Teve um processo de preparação durante vários meses nos núcleos, são mais de 17 núcleos em todo o Brasil, onde se foi aprofundando as realidades específicas e
culminou nesse terceiro encontro, que foi uma série de encontros que pôde aprofundar diferentes temas do direito à cidade. Beleza. Ricardo, o que saiu? O que você destacaria desses encontros que houve nesse momento? Bom, eu acho que o foco geral da discussão, Silvio, e agradecendo já de início aqui a oportunidade de estar com vocês hoje, é a luta por uma cidade com cidadania, né? O próprio encontro de hoje diz, né, cidadania. E aí caberia, né, um questionamento, Silvio, por que as nossas cidades estão tão carentes de cidadania, né? E é inevitável que a gente tenha cidades no Brasil que refletem vários problemas que a gente tem no país como um todo, né? Esse racismo estrutural que nos afeta, nos envergonha, a desigualdade que está aí, né? Então, o encontro, eu posso dizer que são passos na definição de lutas que precisam ser feitas para romper esse ciclo, né? Quando a gente imagina como é que é a construção da cidadania na cidade, Silvio, eu gosto muito de uma definição de cidade sustentável, de sustentabilidade, que o David Harvey apresentou, depois a Raquel repetiu, né? Dizendo que a sustentabilidade é a arca de Noé para todos, né? E eu acho essa definição muito preciosa, né? Porque basicamente, nesses tempos tão obscuros que nós estamos vivendo, o país cindido, partido, a definição do que a gente considera uma política progressista, o que é a ideia de uma cidade que a gente imagina, Silvio, ela encontra aí hoje um embate, né? Há aqueles que acreditam que a cidadania, a cidade, precisa ser para todos, né? Quer dizer, então, não adianta ter uma política de saúde que atende quem pode pagar, né? Não adianta ter uma política de mobilidade que é boa para quem tem dinheiro para manter um carro e conseguir circular com ele. Não dá para ser uma política que a educação é boa para quem pode pagar por ela, né? A diferença é quando você pensa efetivamente numa cidade que seja boa para todos, né? Nesse contexto que a gente vive agora, em que se naturaliza o privilégio, que é natural que a gente tenha políticas que beneficiam quem pode pagar, essa luta do BR Cidades para construir cidades que sejam boas para todos é uma tônica, né? E isso vale para as diversas frentes. Depois eu quero falar um pouco mais especificamente do saneamento, porque eu tenho tido oportunidade aí de participar das atividades do Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, e o saneamento merece uma pauta específica, assim, mais para frente a gente conversa dela. Vamos tratar disso. Mas essa história de cidadania para todos ainda é uma coisa muito genérica, né? Quer dizer, ainda que seja uma definição, eu fico pensando, por exemplo, no caso de São Paulo, nas quase 40 mil pessoas que estão morando na rua, né? Luiz, como é que combina essa ideia de cidadania com uma situação assim? Acho que nesse momento, Silvio, você lembrou bem, e também o Moretti, sobre o privilégio na cidade. Acho que nós estamos num momento crucial e que nos mostra um pouco a contradição das cidades. Por exemplo, a crise sanitária da Covid-19 expôs de uma forma abrupta o que significa a desigualdade social, a desigualdade econômica, a desigualdade urbana, a desigualdade racial e a desigualdade em todos os aspectos. Porque grande parcela da população brasileira vive no trabalho informal e não tem acesso à seguridade social. E também grande parcela dessa população mora e trabalha em locais distantes, sem infraestrutura, e para trabalhar também depende de transportes públicos cheios. E tudo isso, com a pandemia da Covid-19, ficou explícita as contradições. E, ao mesmo tempo, só para você ver um dado dessa contradição da cidade injusta e que a cidadania é para pouco. Durante a pandemia, no ano de 2020, o setor da construção civil teve um crescimento de 10,7%. E ainda destaca que, nesse período, o crescimento foi do mercado de luxo. E também está previsto para o setor da construção civil de um crescimento de 4% em 2021. Nesse mesmo período, como você ressaltou, Silvio,
milhares de pessoas foram para a rua, ficaram em situação de rua. Em São Paulo, com certeza, supera os 40 mil. Centenas e milhares de famílias perderam o emprego ou tiveram um rebaixamento salarial. Então, a gente vê que tem toda uma estrutura contraditória e geradora da miséria, que é principalmente decorrente da lógica do modelo de desenvolvimento urbano, que privilegia o interesse do mercado imobiliário e em detrimento da cidadania da grande parcela da população. Então, enquanto a população empobreceu nesse período nas cidades do Brasil, o setor da construção civil tornou mais rico. Não é por acaso que nos 3 primeiros meses da pandemia, os 42 milionários do Brasil ficaram mais milionários e mais gente perdeu moradia, perdeu as condições, e nós temos hoje mais de 20 milhões de pessoas que não têm o que comer. Silvio, sobre esse assunto... Fala. Não, eu vou passar a palavra para você, mas eu queria provocar no seguinte sentido. A gente tem que tentar, vamos dizer assim, detalhar os conceitos, né? O que é uma lógica de desenvolvimento urbano perverso? O que é isso? Justamente, uma lógica de desenvolvimento urbano perversa é aquela que olha a cidade como mercadoria, como oportunidade de ganhar dinheiro, e não a cidade como locus da cidadania, como local em que as pessoas realizam seus anseios e conseguem todos viver bem, né? E quando a gente olha o quadro da população em situação de rua, ela é emblemática desse descontrole e dessa desarmonia, né? Vamos tomar esses dados que o Kohara acabou de apontar, né? As estatísticas falavam em São Paulo de 30 mil pessoas. Eu já ouvi gente falando que, com o crescimento que aconteceu pós-pandemia, já se fala até em 50 mil pessoas na rua. Como a estatística não é recente, mas mesmo o número de 30 mil poucas, se contar, eu não estou com o número na cabeça, mas eu acredito que nós não devemos ter 300 cidades que têm 30 mil habitantes no Brasil, né? Então, nós temos uma cidade grande morando na rua, né, em São Paulo. Aí a gente tem, simultaneamente, no mundo todo, um movimento que é chamado Habitação Primeiro, que entende que o problema de quem está na rua geralmente é um problema estrutural, que envolve todos os desequilíbrios desse mundo neoliberal, voltado para o lucro que tem no mundo afora, mas que a saída desse círculo vicioso começa com prover uma condição mínima de moradia. E aí, Silvio, entra uma discussão que eu acho muito importante, é que ao longo do século XX todo se criou uma ideia da casa própria, né? Quer dizer, todos nós, de menino, fomos incutidos com a ideia de que é absolutamente fundamental ter a casa própria, né? E, de certa forma, também fomos empurrados a acreditar que a coisa mais chique que tem no mundo é ter o carro próprio, né? Então, foi um século de criação de uma ideia da casa própria e do carro próprio. Agora, cada vez fica mais claro que, para os setores mais vulneráveis da sociedade, é fundamental que exista habitação como um serviço de moradia, né? E isso é plenamente viável. Com a ajuda do Kohara, eu tive a oportunidade de orientar uma pesquisa de mestrado que analisou as repúblicas, que é uma solução de moradia prevista no Sistema Único de Assistência Social, que tem um número bastante reduzido em São Paulo. São Paulo tem cerca de 200 vagas em repúblicas e, ao mesmo tempo, que tem quase 7 mil vagas em albergue. A população que está em situação de rua odeia os albergues, porque eles comentam solução de moradia quando eu tenho a chave da casa, né? Então, eles entendem albergue como uma solução que, em alguns momentos, eles recorrem. E a gente teria plena condição. É curioso, Silvio, porque a República é uma solução radicalmente mais barata do que o albergue. E é muito mais querida pela população em situação de rua, por uma parcela dela, do que o albergue. E, no entanto, a oferta é baixíssima, né? Então, essa visão
A situação da habitação para a população em situação de rua vive um drama que o Kohara conhece mais do que ninguém. Porque o setor de assistência social entende que o problema de moradia não é deles, que é do grupo habitacional, e o grupo habitacional entende que a solução é da área social. E aí fica um deixa que eu deixo, e nós temos uma carência gigante de uma política efetiva que cuide dessa população, né? E preste um serviço de moradia, porque não tem cabimento, né? A Covid mostrou, ou a gente acha a solução para todo mundo, ou todo mundo está em risco. Mas olha, eu tive outro dia em Caxambu, deixa eu entrar nessa conversa, Minas Gerais, né? Uma cidade limpa, não vi uma pessoa moradora de rua, todo mundo se cumprimentava naquela história do mineiro de 2 dedinhos de prosa, né? Uma convivência muito social, muito solidária, né? Nós estamos falando de uma perversidade das grandes metrópoles ou isso é uma questão geral das cidades? Hein, Luiz? Olha, às vezes a gente tem algumas ilhas de exceções no Brasil. Então, esse exemplo que você dá são ilhas de exceções. Agora, o problema do direito à moradia, da cidadania nas cidades, perpassa quase todas as cidades do Brasil. Nós não temos exceções. É lógico que nas grandes metrópoles essa situação agrava ainda mais pelo custo, né? E também pela visibilidade que se tem. Então, acho que é um problema que atinge todas as cidades do Brasil. E é importante destacar, retomando o que a gente estava conversando, e o que o BR Cidade, e no terceiro fórum foi bastante trabalhada, a questão do racismo estrutural. Por quê? Porque quando você olha a realidade, quem vive a situação perversa das cidades brasileiras, grande maioria é a população negra. Então, só para você ver, assim, estávamos falando da população em situação de rua, cerca de 75% da população em situação de rua é negra, e 15%, também do total da população, 15% são mulheres. Quando você vê a situação das mulheres em situação de rua, é terrível, porque todas as mulheres em situação de rua, durante muitos anos que eu convivo com elas e converso, sofreram algum tipo de violência ou assédio, antes e depois na situação de rua. Então, quando a gente discute hoje o direito à cidade, e o que o BR Cidade tem trazido de forma bastante explícita, que é fundamental discutir a questão de raça, gênero e também a juventude. Porque quando a gente está falando em perversidade urbana, a não cidadania são as populações mais atingidas também nesse contexto de contradições e de muita perversidade para quem vive na cidade, de exclusão total das populações mais pobres. Então, mas numa situação como essa, vocês se referiram aos movimentos sociais, vocês se referiram às mobilizações urbanas, né? Nós temos as ocupações, nós temos as manifestações públicas, né? Isso está mudando alguma coisa, esse tipo de dinâmica, esse tipo de mobilização da cidadania? Ricardo, você acha que esses atores estão fazendo alguma diferença, estão mudando alguma política? Pô, Silvio, eu confesso que quando houve a eleição e eu vi qual era a composição do nosso Congresso Nacional e vi quem era o presidente da República, eu temi que a gente tivesse uma verdadeira barbárie, né? Porque um presidente que elogia publicamente o maior torturador, né? Então eu imaginei que... E eu de certa forma, contrariando um pessimismo que é natural, porque como ser otimista num quadro de 600 mil pessoas aí quase morrendo com uma doença que chegou a ser tratada como uma gripezinha, né? É uma tristeza muito grande. Mas eu acho que nós não desgovernamos totalmente, nós ainda temos, justamente por causa dos movimentos, dessa luta que aí se articula nacionalmente para garantir cidadania, garantir um mínimo de direitos, né? Eu acho que essa luta que aconteceu
está acontecendo, eu quero acreditar que vai crescer, é o que pode nos garantir a volta a uma condição mínima de civilidade, sabe, Silvio? Eu acho que é fundamental essa luta. Mas você falou das metrópoles, Silvio, eu queria fazer um comentário, até emendando com uma fala do Corrara, né? Fique à vontade. Nós temos uma população urbana muito grande, o Corrara falou de 85% de população urbana, né? Mas acontece uma coisa que eu acho que é bem importante, que a gente tem uma parcela de população que mora nas cidades, mas que é completamente ligada ao mundo rural, né? Se você pegar um município isolado que tenha menos do que 10 mil habitantes, né, ele com certeza ele é um mundo radicalmente voltado, embora a pessoa more dentro do perímetro urbano, ele pode, dependendo de como a gente enquadrasse o que é rural, você poderia dizer que aquela é uma população rural, né? Então, eu estimo que a população que vive em agrupamentos urbanos, que tem características fortemente rurais no Brasil, é da ordem de 35% da população brasileira, né? Então, assim, embora o percentual de população rural seja de 15%, o número de pessoas que vivem em cidades em que a característica é rural é muito grande. E, infelizmente, Silvio, a nossa estrutura de planejamento urbano, até o próprio federalismo brasileiro, ele deixou muito de lado esse tipo de município, né? Se você analisar o próprio Estatuto da Cidade, ele inclui, né? Primeiro é que ele prevê para municípios de mais de 20 mil habitantes. Em alguns estados, o plano diretor é necessário para todos os municípios. Mas, se você olhar os instrumentos que são obrigatórios no plano diretor, previsto no Estatuto da Cidade, você encontra outorga onerosa, preempção, e para um município de 10 mil habitantes, provavelmente o técnico vai perguntar se preempção é alguma coisa para comer, né? Porque preempção, sabe, no município de 10, 20 mil habitantes. Então, nós, da área de planejamento, acabamos concebendo uma estrutura de planejamento que é para município médio isolado. Médio ou grande, isolado, mas isolado. Então, nós não criamos, ao longo desses anos aí que preparamos o planejamento, nenhuma estrutura boa para governar regionalmente as metrópoles. Nós temos uma governança metropolitana que é quase ridícula, praticamente não existe, ela existe meio que ao acaso, né? O Estatuto da Metrópole não conseguiu funcionar, e temos uma governança para qualquer tipo de agrupamento de municípios muito ruim, e não temos praticamente estruturas que deem suporte para o planejamento dos pequenos municípios. Então, nós criamos uma estrutura de planejamento, Silvio, que basicamente se volta para municípios médios e grandes isolados. Olha, eu vou devolver essa batata quente para vocês. Até onde eu sei, os últimos governos do PSDB desmontaram toda a estrutura de planejamento urbano. E qualquer problema, contrata uma consultoria privada para resolver, né? E nessa linha, estão privatizando tudo. Até os parques, enfim. Quer dizer, essa é a solução, Luiz? Privatizar tudo? Não, essa é uma solução para o interesse deles, né, Silvio? A solução, é lógico, como a gente estava dizendo, assim, não é por acaso que esse setor imobiliário e os mais ricos estão ficando mais ricos, porque a privatização é uma forma de transferir recursos públicos para o setor privado, né? Então, a gente sabe que, primeiro, a privatização atende esse interesse, mas, por outro lado, o que nós temos é o desmonte das políticas públicas, das políticas sociais e também das estruturas mesmo de planejamento, que mesmo com todos os limites do planejamento, mas era um lugar que pelo menos você tinha dados, informações. A hora que eles desmontam isso, eles tentam cegar até a possibilidade de qualquer discussão sobre a realidade, porque se você não tem dados, é que nem agora, se nós não tivermos o censo, é muito difícil você até propor e questionar o que está vendo. Agora, eu já fico bem assustado quando começam a discutir, por exemplo, PPP,
programa de intervenção urbana. O que é PPP? É parceria público e privada, que é uma forma também de privatizar as políticas públicas. E mesmo quando esses governos aí, com esses interesses e comprometido com o grande capital, eles começam a trazer qualquer programa. A gente tem que olhar já por princípio e por desconfiança. Porque, por exemplo, programa de intervenção urbana, requalificação urbana, tudo isso significa processo de transferência do recurso público, que é pouco para passar para as iniciativas privadas. É por isso que um dos caminhos para a gente poder mudar essa cidade é a participação efetiva, o controle social, participação nos orçamentos públicos. Silvio, sobre isso que você perguntou para o Luiz, Sim. Eu queria comentar sobre essa questão aí do desmonte das estruturas de planejamento. Depois eu volto para você mesmo. É o caso do Estado de São Paulo, né? No Estado de São Paulo, quer dizer, o que eu apontei? É fundamental que a gente crie governança metropolitana. O governo do Estado de São Paulo dissolveu a Implaza, que era a empresa de planejamento metropolitano que nós tínhamos. É fundamental que o governo do Estado assuma um papel junto aos municípios pequenos, porque o governo do Estado tem que ser um colchão intermediário entre o governo federal, que é onde está o recurso, né? Tem que lembrar que 55% do dinheiro, Silvio, está no governo federal. Agora, o governo federal repassar dinheiro para o município, para 5.500 municípios, quer dizer, ele tinha que fazer isso através do Estado. O Estado tinha que preparar o município pequeno para conseguir pleitear recursos federais. Agora, a estrutura que nós tínhamos no Estado de São Paulo, que era para fazer a intermediação com os municípios, que era o CEPAM, era a Fundação Faria Lima, foi dissolvida por esse governo PSDBista. Então, exatamente aonde nós precisamos da ação do Estado no planejamento, aqui no Estado de São Paulo, foi dissolvido. Então, nós estamos com uma estrutura de planejamento que está ruim e está piorando. É isso que me deixa preocupado. Então, eu vou voltar para você agora por causa dessa história de privatização, não sei o quê. Foi aprovado, você queria falar do saneamento, né? Foi aprovado um novo marco legal do saneamento agora para abrir as condições, se eu entendo bem, de privatização dos serviços municipais de saneamento, né? Você quer comentar isso? Você acha que está correto? Vamos começar pegando aqueles dados que o Kohara falou das desigualdades, do racismo estrutural. É impressionante, Silvio, a hora que a gente analisa o racismo estrutural no saneamento. Então, por exemplo, a hora que você pega a população que não é atendida com sistema de água ou que não tem sistema de coleta de esgoto, etc. e tal, a população negra ou parda tem índices que chegam 50% piores do que os índices da população branca. Então, o mesmo racismo que se mostra em diversas frentes se mostra no saneamento. Mas, para a gente avaliar a privatização, Silvio, é importante pensar onde está o déficit, onde está o problema de saneamento no país, né? E quando você olha regionalmente, as maiores déficits estão na região norte e nordeste, em especial nos pequenos municípios, os pequenos núcleos urbanos da região norte e nordeste. Depois, quando você chega nas grandes cidades, onde é que ele está? Ele está basicamente nos assentamentos informais e está nas áreas rurais em geral no Brasil, né? E nas grandes metrópoles, nas franjas de baixa densidade. Aí o que é importante colocar? O que essas áreas que eu citei, que é onde tem grandes problemas de saneamento, têm em comum? O que elas têm em comum é que são áreas onde você pode considerar que o saneamento é, entre aspas, um mau negócio. Então, há uma pergunta que não quer calar. Alguém acredita que, anteriormente, as empresas públicas não estavam entrando nessas áreas em que o saneamento era um mau negócio, porque a gente criou um modelo distorcido em que se acreditou erroneamente que o saneamento deveria ser inteiramente financiado pelas tarifas de água e esgoto, certo? Existia um problema sério, que era essa visão das companhias estaduais, dando lucro, bilionários, né? Aí o que está sendo feito agora?
está se empurrando, forçando uma privatização. Agora, eu quero perguntar para os telespectadores, vocês acreditam de fato que as empresas privadas vão agir intensamente nos locais onde o saneamento é considerado um mau negócio? Quer dizer, vocês acham que o déficit de saneamento vai diminuir com a ação privada? Na minha opinião, Silvio, de forma alguma. A privatização, nos moldes que ela está sendo feita, não somente não traz dinheiro para o saneamento, como ela vai, ao contrário, tirar dinheiro do saneamento. Mas isso eu quero comentar um pouco mais para frente. Deixa eu trazer aqui que Paris privatizou os serviços de água durante 10 anos, né? E depois de avaliar que o serviço ficou ruim e a tarifa ficou muito cara, eles reapropriaram, eles pediram de volta. Pediram não, decidiram, né? Que não tem mais privatização, isso é uma gestão direta do Estado, né? E concluíram, e essa frase está nos documentos dele, que a operação privada dos serviços públicos é incompatível com o interesse público, né? Quer dizer, se uma empresa começar a fazer um serviço, ela vai gastar o menos possível para ter o maior lucro e a qualidade cai, né? Então tem essa dificuldade. Mas quando a gente fala do direito à cidade, eu queria saber se o BR Cidades tocou isso também. Nós temos que pensar também que nós temos órgãos públicos que decidem as coisas, né? Essas políticas que vocês estão falando que são ruins, elas foram aprovadas pela Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, né? Ou pelas câmaras municipais por aí, né? Como é isso, Luiz? Quer dizer, os representantes do povo não se interessam pelo povo? Boa. Essa provocação, Silvia, mas só para dizer assim, primeiro de tudo, acho que esse tema está na centralidade do BR Cidade, né? Assim, então, porque o BR Cidade nasce a partir de certos anseios. Por que o BR Cidade cresceu rapidamente? Porque tem uma base da população de diversos segmentos sociais que está preocupado com essa realidade da cidade aí, e com muita preocupação para incidir nas políticas públicas e mudar um pouco essa estrutura do Estado. Então, eu vejo assim que todo esforço da BR Cidade de fazer mobilização, formar núcleos que estejam diretamente ligados com a base, onde possa escutar as realidades locais, também debater no âmbito municipal. Tivemos vários debates sobre a questão metropolitana e também no âmbito nacional. Então, a proposta do BR Cidade é articular todas as forças populares e de pensadores de todo o Brasil na luta para mudar e também mudar o Estado, porque esse Estado que está aí, ele está mais atendendo os interesses do que pensando na cidadania da sua população. Se você olhar, nós temos mais de 50 milhões de pessoas que moram em condições de extrema precariedade. Se não houver uma mudança, nós não temos o processo da democratização. Uma discussão bastante forte nesse sentido do BR Cidade é que a democracia, a justiça social e a sustentabilidade passa pelos chãos das cidades. Então, isso tem sido bastante debatido. É fundamental que os trabalhos sejam retomados em muitos lugares na base, nos territórios, nas comunidades, nas favelas, nas ocupações, nas igrejas, nas ruas, nas praças, porque a gente acredita que esse é o processo que vai transformar as cidades do Brasil. E é lógico, com força para poder fazer incidência política e a transformação. Pois é. Eu fico pensando assim, como uma cidade como São Paulo, uma região metropolitana como São Paulo, tem um governo centralizado, né? Que não é capaz, inclusive, de ter a sensibilidade do que está acontecendo em cada pedaço em particular, né? Mesmo o Japão, que é um país que tem um governo conservador, descentralizou as suas cidades de uma maneira radical, décadas atrás. Ricardo, como é que você vê essa história da gestão concentrada? Então, não resta dúvida, Silvio, que nós precisamos reforçar
os mecanismos participativos para a tomada de decisão, né? Eu não vejo saída para a gente construir cidadania se as pessoas não tiverem grande força local, né? Agora, o que acontece? Junto com essa delegação de poder para que as pessoas discutam e decidam o rumo que querem para suas vidas, para suas cidades, para a construção da sua cidadania, nós temos que conseguir um desafio paralelo, que é a construção de um olhar regional sobre os problemas também, né? São dois desafios diferentes, né? E o Japão, que você citou, ele tem uma estrutura de planejamento que ultrapassa os perímetros urbanos, evidentemente. Não dá para você pensar mobilidade, saúde, habitação no perímetro físico de uma cidade, de um município, né? Então, a estrutura de planejamento do Japão, ela é regional. Mas, sabe, enquanto eu estava comentando, eu tomei a liberdade de dar uma olhadinha aqui no celular, que eu estava querendo me lembrar, coisa de quem já vai ficando mais velho, Silvio, o nome do Prêmio Nobel da Economia, que falou que a privatização induz ao aumento das desigualdades, né? Foi recentemente, foi o Joseph Stiglitz, né, que comentou que, a continuar com a privatização, nós vamos aumentar as desigualdades, né? E, especificamente no caso do saneamento, Silvio, eu vou tomar a liberdade de retomar na questão do saneamento o que está acontecendo. Vocês devem ter acompanhado que houve lá a oferta da privatização no Rio de Janeiro, da SEDAI, né, e que as 3 lotes para os quais a iniciativa privada manifestou interesse, eles pagavam uma outorga de 21 bilhões de reais, né? Por que eu falo que a entrada da privatização ela tira dinheiro do saneamento? Porque, repare só, esse dinheiro, os 21 bilhões, uma parte significativa deles, eles estimam que sejam da ordem de 16, 17, deverá vir de um dinheiro que vem do BNDES. É dinheiro que tradicionalmente era emprestado para as companhias de saneamento para fazer os grandes investimentos, depois pagava com a tarifa. Agora, o que acontece? Esse dinheiro ele vai para a empresa privada pagar a outorga para adquirir os direitos de operar o serviço. Então, o cidadão do Rio de Janeiro ele vai ter que pagar pelo serviço e pagar uma dívida, porque esses 21 bilhões, Silvio, não foram para o saneamento, eles foram para os cofres estaduais. É como se o governo estadual do Rio de Janeiro estivesse tomando um empréstimo de 21 bilhões de reais. Da onde virá esse dinheiro com a empresa privada? Das tarifas. A parte desses 21 bilhões que veio do BNDES é dinheiro que iria para o saneamento, emprestado para as companhias de saneamento, e que agora vai para os cofres estaduais e municipais para acertar a contabilidade deficitária. Então, na privatização do saneamento, do jeito que ela está sendo feita, nós estamos tirando o dinheiro do saneamento. E os municípios pequenos, as áreas pouco interessantes para o mercado, estão literalmente no mato. Então, nós estamos indo para um processo de privatização, retomando aquela ideia da Arca de Noé para todos, em que nós vamos ter bons serviços para quem pode pagar. E o resto? O resto que se exploda. Isso daí é o caos. Não há como viver em cidades em que uma parcela tem acesso e o resto, a maior parte, não. O que nós estamos produzindo, Silvio, nessa rota de privatização, são cidades inviáveis para se viver. Isso que me deixa atormentado, e isso é o foco, né, dessa discussão que o BR Cidades tem patrocinado. Beleza. Vamos voltar, então, para as lutas, né? Vocês estão apontando o seguinte: tem uma lógica que é operada pelas empresas privadas, que é uma lógica excludente, mas nós temos, assim, uma trajetória de lutas importante também no direito à cidade, né? Quer dizer, conseguimos botar o Estatuto da Cidade valendo, os planos diretores municipais, se bem que é verdade, nem o Estatuto nem os planos foram muito respeitados, né? Mas tem coisas como o MTST, que está conseguindo fazer alguns avanços, não é? Como é que você vê isso, Luiz, esse crescimento de lutas? Nós estamos num refluxo, nós estamos num momento de crescimento das lutas. Como é que é isso? Olha, nós estamos num momento crítico, acho que numa encruzilhada. Nós estamos aí no momento que os
os valores civilizatórios estão sendo atacados todos os dias. Não é à toa que o Paulo Freire é atacado todos os dias, porque representa questionar os valores que não são civilizatórios. Nós temos também a questão do desemprego, que é crescente, empobrecimento da população, aprofundamento da desigualdade, avanço das igrejas neopentecostais fundamentalistas, que nas bases populares. Então, nós estamos num momento bastante crítico em vários aspectos. Por outro lado, no Brasil, nós temos uma história grande de luta e com muitas experiências positivas. Nós já tivemos prefeituras populares, mudanças de prioridade, orçamento participativo. E também construção de importantes marcos legais. Lógico que a gente sabe que nós estamos numa sociedade de disputa. Então, não é o fato da gente ter conquistado num período que isso é efetivado, porque a disputa, e uma disputa é desigual. Mas, por outro lado, eu acredito bastante, Silvio, apesar de esse momento ser difícil, com tudo que eu contextualizei aí, esqueci também de dizer do avanço do crime organizado, eu vejo, por exemplo, que o próprio BR Cidade já é um apontamento de esperança. Eu fico impressionado a quantidade de jovens participando nesses debates, populações que muitas vezes invisibilizadas entram nas discussões, novas lideranças surgindo. Então, ainda é quase que uma flor que está brotando, mas eu tenho certeza que vai dar muitos frutos. Eu tenho convicção de que nós vamos conseguir mudar. É lógico que temos que retomar todos os aprendizados, como já foi dito aqui, é preciso que os municípios tenham uma maior parcela no orçamento, já falamos na questão da democracia participativa, também o controle social nas políticas públicas, também é fundamental, nessa nova etapa da luta do direito à cidade, a gente não separar a luta racial da luta do direito à cidade, a luta de gênero da luta do direito à cidade, a luta da juventude, a luta ambiental, todas essas lutas da mobilidade urbana têm que estar articulada e juntas. Mas eu vejo que cada vez mais está todos compreendendo que se a gente não agregar, não juntar nossas forças e superar as diferenças, nós vamos ser massacrados. Mas a minha convicção e a experiência, mesmo que o terceiro fórum trouxe de esperança, de provocação e de gente que está na luta na base. Então, para mim, ainda acredito muito. Isso, como disse o Moretti no início, o Brasil seria muito pior se nós não tivéssemos os movimentos populares ainda resistindo em todos os âmbitos. Tem movimento da população de rua trabalhando em todo o Brasil. Nossa. Do pessoal mais fragilizado. Você vê o movimento de moradia com todos esses embates resistindo, os movimentos raciais resistindo, os movimentos de mulheres. Né? Então, acredito e vamos em frente. Você quer comentar alguma coisa, Ricardo, ou eu faço uma questão? Quero sim, né? Essa questão da luta agora, né, é fundamental. Quer dizer, quem não luta está morto, né, Silvio? Nós temos um contexto absolutamente avassalador aí em cima das cidades e eu vejo muita esperança. Por exemplo, agora o Fórum BR Cidades vai botar bastante energia, né? Botou bastante foco num grande encontro, Silvio, que vai ser realizado em 2022. Né? Esse encontro, a organização desse encontro tem 87 instituições de luta pelo direito à cidade, de luta por cidades com cidadania, da menor desigualdade, 87 instituições de caráter nacional. Né? Então, foram chamadas para essa organização desse grande encontro em 2022 87 grupos que têm inserção nacional, que nem o BR Cidades, que nem o ONDAS, né, o Observatório de Direito à Água e Saneamento. Agora, a pauta, o que é? É tirar um programa de atuação, de lutas para as cidades, para ser divulgado, para ser apresentado para os candidatos, tanto do Legislativo quanto do Executivo, nas eleições de 2022. Então, apresentar essa pauta
e cobrar dos futuros candidatos que se comprometam com uma outra cidade, uma cidade que olhe para todo mundo, é fundamental. E Silvio, eu queria comentar uma coisa que me diverte muito, né? O Corrado e eu somos engenheiros, né? Você não é engenheiro, né, Silvio? Você é sociólogo, né? Eu sou sociólogo. Sociólogo. Mas engenheiro, Silvio, é uma coisa danada. Se você der 5 números para o engenheiro, automaticamente é uma compulsão. Ele soma e divide por 5, né? O engenheiro tem uma fixação por médias, né? por estatística, mas especialmente por médias simples, né? Cada vez eu fico mais desconfiado das médias, né? E especialmente no saneamento, se vira e mexe, alguém chega e fala: o serviço está indo bem, nós estamos atendendo 90% da população ou atendendo 95% da população, né? Aí eu me divirto pensando assim, o que você acha de um atendimento de 95%? Bom, ele é ótimo se eu tiver no 95%, né, Silvio? Se eu tiver no 5%, a situação é trágica, né? E existe uma conexão do saneamento com a saúde pública, né? O saneamento nasceu ali forte, ele cresceu no começo do século XX, fortemente atrelado com a saúde pública, né? E o conceito de saúde pública, quer dizer, se a gente for ver o de política pública mais forte que a gente tem no Brasil hoje, é o sistema de saúde, é o SUS, né? É o que está nos evitando aí, conseguindo prevenir a barbárie total. O SUS é uma lógica de atender a todos, é aquele princípio da nossa conversa, né? Todos, Silvio, não é 90%, não é 95%. Todos é todos. É justamente aquilo que a privatização ignora. Então, a Covid, o contexto de saúde pública, mostra que nós vamos ter que ter lutas para assegurar direitos de todas, o que quiser inventar, sabe? Tem que atender universalmente, né? Essa é a pauta da luta. Olha, nós estamos chegando ao final. Esse papo tá bom, é rápido. Temos aí alguns minutos, uns 3, 4 minutos a mais, né? E eu queria trazer uma questão que está premente, né? Aliás, ligada ao saneamento. Nós temos a possibilidade de ter falta de água e apagão, né? Como é que vocês estão vendo isso? Eu queria que cada um usasse o tempo, até para concluir o seu pensamento, vamos dizer assim, uns 2 minutos para cada um, para a gente encerrar o programa informando um pouco os nossos telespectadores sobre essa questão da falta de água, do apagão possível. Vai acontecer? Luiz? Olha, esse apagão, ele reflete primeiro as prioridades e também a forma de gestão dos governantes aí. Então, a gente não pode dissociar o apagão das formas de gestão aí. Agora, eu acho que nós estamos numa situação de risco aí, com certeza, para mim, o risco, porque não houve investimentos necessários, não houve uma atenção necessária para isso daí. Agora, é lógico que o apagão atinge também um setor econômico, então, com isso, talvez tenha alguns socorros de última hora aí. Mas eu penso que é um grande desafio. Agora, nós temos muitos apagões também, que, como não atinge todos, isso nem sempre é dado a devida atenção. Nós temos apagão na saúde, se você for ver a situação da população mais pobre no atendimento da saúde, nós temos apagão na falta de moradia, nós temos apagão com os despejos. Então, tem uma parcela da população que vive o apagão cotidianamente e que nós precisamos que todos os apagões tenham a mesma atenção do apagão que nós estamos sob risco de ter apagão da energia elétrica, principalmente. Ricardo. Ô, Silvio, a questão aí do apagão de energia, ou a dificuldade da crise hídrica ligada ao problema climático, um dos aspectos delicados é a gestão, a operação das barragens, né? A operação de barragens, Silvio, é um relógio fino, é um ajuste fino. E essa operação de barragens tem sido feita no Brasil com marreta, né? E feita com uma ótica de negócios, né? E ela tem conflitos delicados. Tenta pensar, Silvio, um reservatório, quando eu penso em energia elétrica, um reservatório bom é um reservatório cheio.
Quando eu penso em prevenção de enchentes, reservatório bom é um reservatório vazio. Quando eu penso em abastecimento de água, ele é cheio, quanto mais cheio para garantir, né? Então, a operação de um reservatório, né? Se eu deixo escoar, se eu gero energia, o que eu faço, é uma máquina fina. E ela está sendo muito, muito maltratada, né? Com uma ótica muito imediatista. Esse é um problema. Fora a mudança climática que nós estamos fazendo com o nosso país, né? Não preciso comentar que os nossos telespectadores estão acompanhando, né? Agora, nas empresas de saneamento, a ótica de que o lucro é o ponto central impede, Silvio, uma coisa que eu acho fundamental, no caso da água, que é gestão de demanda. Em qualquer grande metrópole, não precisa ser no Brasil, você economizar água, usar com muita sabedoria, é um foco central. Agora, eu te perguntaria, Silvio, você acreditaria numa campanha para reduzir o consumo de gasolina feita por uma grande distribuidora, que nem a Texaco, a ESSO, a Petrobras? Acho que não, né? O que acontece? As empresas de saneamento, como é que alguém diz que é bacana numa empresa de saneamento? Se a empresa é financeiramente equilibrada. Da onde que vem o dinheiro da companhia de água e esgoto? Da venda de água, né? Você acha que as companhias conseguem conduzir uma política de gestão de demanda efetiva? De jeito nenhum. Teve um caso de um colega nosso, que está no Ondas, que, numa certa ocasião, ele desenvolveu um vaso de baixo consumo e levou para a Sabesp. O presidente da Sabesp que eu atendeu falou: quem disse que a gente quer economizar água? A gente vende água. Então, mudar o modelo, fazer com que o saneamento esteja colado na saúde pública, Silvio, é um grande desafio que a gente tem pela frente. Você sabe, Ricardo, que você me fez lembrar um artigo que você escreveu no Le Monde Diplomatique há muitos anos atrás, em que tinha um cálculo que se a gente coletasse a água da chuva nos telhados da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo seria autossuficiente por água, não é isso? É isso mesmo. Que bom temos que você que lembra mudar disso. os paradigmas, temos que mudar, vamos dizer assim, o modelo de gestão e, principalmente, quer dizer, os atores políticos que decidem as coisas no mundo da cidade, né? Eu quero, então, agradecer muito ao Luiz Corrara e ao Ricardo Moretti pelo interessante e instrutivo papo que nós tivemos e agradecer também a você, telespectador, que nos acompanhou. Semana que vem tem mais.